Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia, mais uma semana, graças a Deus. Hoje aí dando sequência à nossa matéria, aula 68, sistema impossível, sistema possível e indeterminado, pelo teorema de Cauchy-Capelli, beleza? Existem outras maneiras de nós encontrarmos se o sistema é possível e determinado, SPD, SPI, SI, já passei isso para vocês, mas aqui a forma que nós vamos resolver é através do posto de A. O que é posto de A? É o número de linhas não nulas da matriz completa da matriz incompleta, tá? Então sejam A e C respectivamente as matrizes incompleta e a matriz completa. Então, P de A é o número de linhas não nulas de A', onde A' e C', respectivamente, são as equivalentes na forma escada. Então, a primeira aula que eu gravei dessa apostila foi tudo relação à parte teórica. Vou colocar na descrição desse link aqui a parte teórica para você voltar e fazer uma revisão. Quem que é posto, tá ok? Mais simples, aqui no exercício a gente vai comparando novamente, fazendo uma revisão. Então, no sistema possível e indeterminado, o conjunto verdade apresenta uma ou mais variáveis em números iguais, n menos p c', sendo n o número de incógnitas do sistema. No sistema homogêneo, os termos independentes são nulos, o sistema é sempre possível. Sistema homogêneo, quando nós temos aqui os termos independentes todos iguais a zero. Automaticamente o sistema sempre é possível. Então ele vai ser classificado como sistema possível e determinado se o posto de A igual ao posto de C igual a n. Sistema possível indeterminado, quando P de A for igual a P de C menor que n. E se o posto de A for diferente do posto de C, automaticamente o meu sistema ele é impossível. Resolver o sistema abaixo comparando P de A com P de C para classificá-los. Então eu poderia muito bem resolver esse sistema pela forma escalonada, não por escada. O raciocínio é praticamente o mesmo, mas aqui nós precisamos analisar o posto, tá ok? Nesse sistema aqui, nós vamos encontrar a matriz completa e a matriz incompleta. Quem que é a matriz completa? Nós vamos considerar todos os coeficientes, tanto do termo independente quanto do termo dependente, tá? Então, a matriz completa, ela vai ficar assim, ó. Eu vou considerar esse sistema. Como que vai ficar a minha matriz completa? 1, menos 1, 1 e 5. 1, 2, menos 3 e 16. 2, 1 e 1. Essa, portanto, é minha matriz completa, tá? Eu vou precisar fazer vários procedimentos em que essa primeira parte ela vai precisar se transformar em uma matriz identidade 1 0 0 0 1 0 0 0 e 1. E aí o resultado que aparecer aqui automaticamente é o valor de x, o valor de y e o valor de z. Então essa, portanto, é a nossa matriz completa, tá ok? Então, quais são os processos que nós vamos fazer aí no caso? Então, nós temos a minha matriz completa, nós precisamos transformar isso na forma escada. Esse elemento e esse elemento de início, eles têm que ser quem? Zero. Para eu transformar ele em zero, esse aqui é a minha segunda linha, eu fiz L2 menos L1. 1 menos 1, 0. E o que eu fiz para transformar esse elemento zero? Aqui eu tenho 2. 2 menos quanto para dar zero? 2. 2 menos 2, 0. Então vai ser L3 menos 2 vezes
L1 ou 2 vezes L2. Então aqui no caso foi a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Transformamos, portanto, esses dois elementos iguais a quanto? Iguais a 0. Tá? Agora, qual que é o próximo passo? Esse 3 aqui, pela regrinha, ele tem que virar 1. Para ele virar 1, a segunda linha eu vou multiplicar por quem? Por 1/3. Então eu vou copiar a primeira, vou copiar a terceira e esse elemento aqui vai virar 1. Então eu vou multiplicar por 1/3. É a mesma coisa que dividir por 3. Tá ok? Legal. Transformei em 1. Qual que é o próximo passo? Esse elemento aqui, agora esse 3, ele precisa virar quem? Ele precisa ser 0. E esse elemento aqui também precisa ser 0. Então, para que esse elemento seja 0 e esse elemento seja 0, menos 1 mais 1 dá 0. Então, eu vou somar a L1 com a L2. E esse elemento aqui, ele tem que ser quanto? Ele vai ter que ser 0. Então, eu vou fazer a L3 menos 3 vezes a L2. Lembrando que todos os elementos são multiplicados, tá? Todos, não só esse. Esse aqui também segue o processo e esse também segue o processo. Perfeito, então eu já tenho, ó, 1, 0 e 0, 0, 1 e 0. Qual que é o próximo passo? Esse cara tem que ser 0, esse cara tem que ser 1 e esse cara tem que ser 0. Mas o primeiro passo é transformar esse aqui em quem? É transformar ele em 1. Então eu vou transformar esse aqui em 1. Tá bom? O que eu vou fazer para transformar ele em 1? E esse aqui precisa ser quanto? Esse aqui, desculpa, né? Esse aqui tem que ser 0, errei a ordem. Esse aqui tem que ser 0 e esse aqui tem que ser 1. Então nós vamos transformar esse aqui em 1. De que forma? Eu poderia muito bem multiplicar isso aqui por quanto? Por 1/3. Ou dividir essa terceira linha por 3. É a mesma coisa, tá? Multiplicar por 1/3 ou dividir por 3. O raciocínio é o mesmo. Então, ó, virou 1. O que eu tenho que fazer? Esse cara tem que ser 0 e esse cara tem que ser 0. Então, para esse menos 1/3 virar 0, eu vou fazer a L1 mais L3 sobre 3. E para que esse menos 4/3 vire 0, eu vou fazer L2 mais 4L3 sobre 3. Perfeito. Então, deixamos a matriz na forma escada. Perfeito? Isso, então, nós chegamos nesse valor que é x, esse valor que é y e esse valor que é z. Observa que o posto de A é igual ao posto de C, que é igual a quem? A 3. O sistema é possível e determinado. Fácil, simples, assim. Tá ok? Esse, portanto, é o exercício 2. Exercício 2. Opa, desculpa, exercício 1. Exercício 1. Vamos para o exercício 2. Resolver o sistema. Compare P de A e P de C ao chegar na matriz C'. Então, pessoal, o processo é o mesmo, não muda. O processo é o mesmo. Nós vamos encontrar a matriz completa e verificar, fazendo os procedimentos, para nós identificarmos quem que é o posto de A e o posto de C. Então aqui eu tenho a minha matriz completa. Eu preciso transformar primeiro
esse elemento aqui 0, esse aqui também 0. Então foi o processo que nós fizemos, seguindo a regrinha, tá? Depois eu transformei esse elemento 0, e esse aqui ele teria que ser quanto? Teria que ser 1. Mas quando eu faço o processo, nós podemos observar o seguinte, que a minha última linha, a terceira linha, vai ser uma terceira nula. Vai ser uma terceira nula. Isso significa que P de A vale 2, porque eu tenho duas linhas não nulas, e o meu P de C também vai ser 2. Nós temos aqui que P de A igual a P de C, que é menor que 3, porque nós temos 3 linhas. E o meu P de A e P de C são linhas não nulas. Portanto, esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Um sistema possível e indeterminado. Observe então que para eu terminar, eu escrevi o quê? Que 6y igual a 0, y igual a 0. O que eu considerei aqui? 6y igual a quem? A 0. Então eu cheguei que o y igual a 0. Aí eu tenho que x menos y mais e igual a 1. X menos y mais e igual a 1. Nós já temos da equação anterior que o y vale 0, então o meu x ele é 1 menos z. Escrevi o z em função de qualquer letra A, o meu x é 1 menos A, x 1 menos A, o meu y nós descobrimos que é 0 e o meu z vale 0. Então nós precisamos fazer as transformações lineares para nós identificarmos aí no caso os possíveis valores de x, y e z. Perfeito? Vamos lá dando sequência. O exercício 3 segue o mesmo raciocínio, não muda. O exercício 3 segue o mesmo raciocínio. Vamos ver como que fica então a resolução do exercício 3. Vamos encontrar a matriz completa, vamos identificar quem que é a matriz completa. Vamos fazer os devidos processos para nós encontrarmos o posto, né? Então aí observando, quais são os procedimentos? Primeiro, tem que ficar 0, tem que virar 0. Nós temos aqui a regrinha das combinações para que eles sejam 0. Ok? Depois, o que tem que acontecer? Esse 3 tem que virar 1 e esse 6 tem que virar 0. Virou 1 e virou 0. Perfeito. Qual que é o próximo passo? Virar 0 e depois nós precisamos identificar que esse cara aqui vira 1. Só que quando eu cheguei nessa tabela, nessa matriz, nós podemos observar que a terceira linha também é nula. A terceira linha também é nula. Então nós temos que o posto de A é igual ao posto de C, que vale 2, e o meu número de linhas vale 3. Portanto, esse sistema é possível e indeterminado. As duas primeiras linhas da matriz C correspondem. Então aqui, x mais 0y menos e igual a menos 2. Então x menos e igual a menos 2, x menos e igual a menos 2. E aqui eu vou ter que y mais 2e igual a 3. Y mais 2e igual a 3. Tá ok? Passei esse menos e para o segundo membro, ficou x igual a z menos 2. E aí nós temos então o nosso conjunto verdade, a nossa solução. Tá ok?
Caso fiquem com dúvidas, nós podemos resolver isso passo a passo no plantão. Apesar que aqui está bem detalhadinho, né? Vamos ver o exercício 4. O que nós temos no exercício 4? Ele pede para nós resolvermos o sistema abaixo. Observa, portanto, que esse sistema é um sistema homogêneo. Por que um sistema homogêneo? Porque os termos independentes são todos iguais a quanto? Todos iguais a zero. Todos iguais a zero. Então é um sistema linear homogêneo. Então, tendo aí no caso a matriz completa, nós vamos montar a matriz completa e a matriz incompleta. O procedimento é sempre o mesmo, não muda. Ó, receita de bolo. Quais são os processos? Então, esse 2 e esse 1, eles têm que virarem zero. Tem que virar zero. Depois, o que nós precisamos fazer? Qual que é a receita de bolo? Aqui nós vamos encontrar uma matriz identidade, né? Ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 0. Então foi o que nós fizemos, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. Então nós precisamos seguir os procedimentos. Então primeiro tem que ficar 0 e 0. Depois, esse cara aqui tem que ser 0 e esse vai ter que ser 1. Vamos seguir nos procedimentos. Nós concluímos que x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Isso, portanto, é um sistema possível e determinado. Sistema possível e determinado. Tá ok? E para nós finalizarmos o exercício 5, nós temos aí o exercício 5. Vamos ver o enunciado do exercício 5. Uma lapiseira, 3 cadernos e uma caneta custam um total de R$ 66. Então vamos montar aí um sisteminha. Uma lapiseira X mais 3 cadernos 3Y e uma caneta mais Z custam R$ 66. Depois o que nós temos? Duas lapiseiras 2x mais 7 cadernos 7y e 2 canetas mais 2z, isto é igual a R$ 152. Quanto custa uma lapiseira, um caderno e uma caneta? Então esse é o sistema que nós temos, sistema de 3 incógnitas e 2 equações, e o que o exercício está pedindo para nós calcularmos é, portanto, o valor de x mais y mais z. E isso vai ser igual a quanto? Então eu preciso fazer procedimentos de forma que eu encontre x, y e z. Como nós estamos aí estudando a matéria de posto, nós vamos encontrar a matriz completa e a matriz incompleta. Quem que vai ser a minha matriz completa? Vai ser 1, 3, 1 e 66, 2, 7, aqui é 1, tá pessoal? 2, 7, 2 e 152. Quais são os processos que eu vou fazer para nós encontrarmos os valores de x, y e z, ou encontrar direto x mais y mais z?
Então eu coloquei aqui a minha matriz completa, eu fiz a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, encontrei 0, e automaticamente aqui eu também encontrei meu Z0. Então eu já posso afirmar com toda a certeza do mundo que o meu Y, ele vale quanto? O meu Y aqui ele vai valer 20. Já temos que o Y é 20. E nós temos que x mais y igual a 6. Desculpa, x mais e igual a 6. Então, x mais y mais z é igual a 6 mais 20 e vai resultar R$26. R$26. Perfeito? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.